Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Minha esposa me traicionou quando estava gravemente doente, mas agora ela está irada porque eu a deixei. Olá! Meu pai, Mike, sempre me dizia que um homem vale tanto quanto sua palavra. Para ele, honestidade e lealdade eram metade dos pilares do caráter de uma pessoa. Eu entendi a obsessão do meu pai, considerando o fato de que minha mãe mentia mais do que dizia a verdade. Minha infância foi caracterizada por assistir meus pais discutirem. Meu pai exigia saber onde minha mãe tinha estado, e minha mãe evitava essa pergunta como uma jogadora de futebol profissional. O ponto final no casamento deles foi quando meu pai pegou minha mãe com outro homem, e eu estava presente. Meu pai se divorciou da minha mãe e passou seus dias me treinando para ser um homem que mantivesse sua palavra, especialmente com sua parceira. É por isso que, no ensino médio, eu não era o que você chamaria de destruidor de corações. Apesar de minha boa aparência, e não estou sendo orgulhoso ao dizer isso, eu nem tinha uma namorada. Meu pai me dizia que, se eu não estivesse pronto para me comprometer, não deveria enganar uma garota. Só no meu segundo ano de faculdade conheci uma mulher e pensei em me estabelecer de verdade. Raquel. Raquel era tudo o que eu queria em uma mulher. Não só era linda e inteligente, mas, quando estava comigo, ela não tinha olhos para mais ninguém. E isso importava mais para mim do que qualquer outra coisa. Depois da faculdade, nos casamos e tudo estava ótimo. A vida era perfeita. Como não seria, estando com a pessoa que me amava mais do que eu podia imaginar? O que nunca esperávamos era que Raquel teria que cumprir a parte na doença dos nossos votos mais cedo do que imaginávamos. Havíamos acabado de celebrar nosso segundo aniversário de casamento quando fiquei terrivelmente doente. Tive pneumonia e precisei ser hospitalizado. Foi uma loucura, até a Raquel temeu pela minha vida. E, então, assim que comecei a me recuperar da pneumonia, contraí tuberculose, o que inevitavelmente estendeu minha estadia no hospital. Talvez a parte mais dolorosa da minha permanência no hospital tenha sido o fato de que eu não podia ser íntimo da minha esposa. Eu não podia beijá-la. Mal conseguia vê-la e tinha energia para segurá-la. Eu não me importava com a medicação ou com as pontas das agulhas das injeções, mas não poder segurar ou amar minha esposa tornava tudo insuportável. Pior, eu sentia que estava falhando como marido. Apesar de tudo, Raquel foi graciosa e firme. O cuidado dela me mostrou que eu estava certo, havia me casado com a mulher certa. É por isso que, assim que saí do hospital, não perdi tempo em enchê-la de carinho. Comprei todos os presentes possíveis e a levei a todos os restaurantes sofisticados que pude encontrar. Ela tentou me impedir de fazer tanto, mas eu era um homem em uma missão, amar minha esposa. Na noite passada, a levei para mais um encontro. Estávamos aproveitando um jantar tranquilo em um restaurante chique, quando um homem alto e bonito entrou e chamou por Sarah. Ele se aproximou da nossa mesa com um sorriso despreocupado no rosto, e Sarah parecia nervosa. Eu senti que algo estava errado. O estranho abraçou Sarah, e senti uma onda de ciúme. Quem era esse cara e por que ele estava sendo tão familiar com minha esposa? Confrontei-o, empurrando para longe de Sarah e exigindo que ele me dissesse quem era. Mas ele apenas riu. Então, com um brilho zombeteiro nos olhos, perguntou se eu não sabia. Depois virou-se para Raquel e, com aquela mesma voz zombeteira, perguntou por que ela não tinha me contado sobre ele. As palavras e o tom dele pareciam tão errados. Literalmente, tudo naquele cara me incomodava, mas foram as palavras zombeteiras que me fizeram perder o controle. Eu dei um soco no estômago do estranho, e ele revidou. Quando percebi, estávamos no meio de uma briga de verdade. Os funcionários do restaurante intervieram, e fomos convidados a sair. Enquanto dirigíamos para casa em silêncio, eu não conseguia tirar da cabeça a sensação de que algo estava terrivelmente errado. Quando chegamos em casa, confrontei Sarah, exigindo saber quem era o estranho e por que ele estava tão íntimo dela. Sarah descartou minhas preocupações, dizendo que eu estava paranoico. Ela afirmou que ele era apenas um amigo e que eu não deveria me preocupar. Mas como eu poderia não me preocupar? As ações do estranho não eram as de um mero amigo. O jeito que ele olhava para Sarah, o jeito que a abraçou, tudo parecia íntimo demais. Era como se eu estivesse vivendo um pesadelo, revivendo as memórias da infidelidade da minha mãe. Embora já tenha passado mais de 12 horas, ainda não consigo me livrar da sensação de que Sarah está escondendo algo.
Mais frequentemente do que não, me pego questionando tudo, nosso casamento, nosso relacionamento, até minha própria sanidade. E agora, não consigo deixar de me perguntar se estou apenas sendo paranoico. Estou interpretando mal as coisas? Sarah é realmente inocente? Estou deixando meus próprios demônios do passado me assombrarem? Ontem à noite, fiquei acordado observando Raquel enquanto ela dormia. Ela parecia tão tranquila, inocente, e eu me odiava por duvidar dela. Essa é minha esposa. Eu a conheço. Ou será que não? Estou cansado de pensar, de me perguntar, de duvidar. Mas e se ela estiver escondendo algo? E se ela esteve mentindo para mim o tempo todo? Não consigo suportar essa ideia. Talvez Raquel tenha razão sobre eu estar paranoico. Talvez eu esteja vendo monstros nas sombras. O que você acha? Atualização 1. Oi, pessoal, passaram-se 5 dias. Obrigado pelos conselhos. Receber opiniões objetivas me ajudou muito. No início, escolhi dar o benefício da dúvida para Raquel e confiar nela. Disse a mim mesmo que, quem quer que fosse aquele estranho, ele fazia parte do passado dela, e o passado merece permanecer no passado. No entanto, desde aquele dia, comecei a notar coisas estranhas, como o fato de Raquel estar sempre no telefone. Comentei casualmente sobre isso, e ela disse algo como: "Ah, são apenas coisas do trabalho." Por mais que parecesse uma resposta lógica, tive dificuldade em acreditar, porque, por mais que eu soubesse que Raquel gostava do trabalho dela, ainda assim não poderia ser a razão para tantos sorrisos que apareciam no rosto dela toda vez que pegava o celular. Mesmo enquanto pensava nisso, me sentia péssimo, como se estivesse presumindo o pior só porque algo, além de mim, a fazia sorrir. Foi então que decidi fazer algo que vocês sugeriram, ter uma conversa com ela, compartilhando meus medos e preocupações. Achei que ela entenderia, já que conhece minha história com minha mãe. Mas, em vez de ser compreensiva, ela ficou com raiva, dizendo que eu era o problema e que deveria lidar com minhas inseguranças. Me senti mal por meus medos terem magoado ela. Prometi a Raquel que nunca mais questionaria a lealdade dela. Então aconteceu algo que me fez quebrar minha promessa. Desde que começamos a namorar, Raquel e eu concordamos em ser completamente abertos um com o outro, sem esconder nada. Para garantir isso, sabíamos as senhas um do outro. Mas, nesta manhã, quando precisei checar algo no telefone dela, descobri que Raquel havia mudado a senha. Pensei em 1000 razões pelas quais Raquel poderia ter sentido a necessidade de mudar a senha e não me contar, mas nenhuma delas parecia boa. Somando isso ao comportamento suspeito que ela tem tido e ao encontro com aquele estranho no restaurante, minha mente estava a 1000. Quando Raquel entrou no quarto, exigi saber por que ela tinha uma nova senha que eu não sabia até então. Ela ficou vermelha de raiva, arrancou o telefone da minha mão e perguntou por que eu estava mexendo no celular dela. Lembrei-a da promessa que fizemos de sermos abertos um com o outro, e ela respondeu que, quando concordou com aquela promessa, não sabia que eu não respeitaria a privacidade dela. Depois, ela continuou dizendo que estava cansada do meu comportamento e que eu deveria melhorar e resolver isso. Em seguida, saiu do quarto, me deixando com um sentimento horrível no estômago porque, mesmo com toda a raiva e as palavras duras, Raquel ainda não me disse por que mudou a senha sem me contar. Tenho tentado ignorar isso porque estou com medo do que posso descobrir se começar a procurar respostas. Mas não posso mais ignorar. Eu preciso saber a verdade, por mais dolorosa que seja. Nem que seja apenas pelo bem da minha própria paz de espírito. Atualização 2. Oi, pessoal, eu tenho uma atualização. Já se passaram 3 dias, e bem, antes de começar, quero agradecer a todos pelo apoio na minha decisão de buscar a verdade. Hoje de manhã, entrei em contato com a pessoa que sabia as respostas. Enquanto eu estava no hospital, pedi ao meu amigo Jason que cuidasse de Raquel. Ele deveria garantir que ela não faltasse com nada e que fosse bem cuidada. Naquele momento, eu só estava preocupado com o bem-estar da minha esposa. Nunca passou pela minha cabeça que Jason seria usado para monitorar os movimentos dela, mas com tudo o que tem acontecido, nunca estive mais grato por ter alguém vigiando Raquel durante aqueles 8 meses em que estive doente. No começo, quando contei minhas suspeitas a Jason, ele fez uma cara estranha, um olhar que dizia que ele sabia de algo, mas estava considerando se deveria ou não contar. Supliquei a ele e, finalmente, ele me disse o que sabia.
Ele notou algumas coisas enquanto eu estava no hospital lutando pela minha vida, mas queria que eu me recuperasse antes de contar o que havia descoberto. Jason me contou que percebeu que Raquel estava sempre saindo para visitar alguém. Ele ia verificar como ela estava, e ela já estava a caminho de sair. O que despertou a desconfiança dele foi a forma como ela sempre se vestia, roupas que alguém usaria se estivesse indo encontrar um amante. Mas ele sabia que não poderia ser eu, porque era impraticável usar salto alto para ir ao hospital. 2 vezes ele perguntou para onde ela ia, e em ambas as vezes ela desconversou, dizendo que isso não era da conta dele. Quando ele perguntava sobre aquele dia, ela dava respostas muito curtas. Então, um dia, Jason decidiu segui-la e descobriu que ela estava indo para a casa de um homem. Quando Jason viu um homem saindo da casa, ele pegou o celular e começou a gravar. Ele me mostrou o vídeo, em cores vivas, assisti a minha esposa abraçar e beijar um homem. E aquele homem não era outro senão o estranho que interrompeu nosso jantar na outra noite. Mal podia acreditar nos meus olhos. Minha esposa estava me traindo. Agora fazia sentido a recusa dela em dormir comigo, alegando que eu ainda estava me recuperando de 2 doenças terríveis. Agradeci a Jason por me mostrar a verdade e saí sem dizer mais nada, porque o que mais havia para dizer? Raquel já estava me fazendo de tolo há muito tempo. Neste momento, nem sei o que devo fazer. Poderia confrontá-la, mas só de pensar nisso já me dá náuseas. Que situação terrível na qual me encontro. Não consigo parar de pensar em todas as vezes que Raquel me disse que me amava, todas as vezes que ela disse que estava comprometida com o nosso casamento. Era tudo mentira? Ela estava apenas me enganando o tempo todo? Será que fui tão cego à verdadeira natureza dela? Sinto que estou vivendo um pesadelo e não sei como acordar. Sei que preciso descobrir o que quero fazer a seguir e como vou seguir em frente, mas, por enquanto, só me sinto perdido e sozinho, me perguntando como minha vida e meu casamento chegaram a esse ponto. Atualização 3. Olá, muito obrigado pelo apoio contínuo e pelos conselhos. A maioria de vocês sugeriu que eu confrontasse Raquel e exigisse uma explicação sobre o motivo de ela estar me traindo. Embora eu concorde com vocês que um confronto precisa ser feito, toda vez que penso em fazer isso, fico enjoado. Parece muito um replay da vida do meu pai e da minha mãe. Então, decidi esperar um pouco. E graças a Deus por isso. Quando achei que a infidelidade era o auge da traição de Raquel, descobri hoje que havia muito mais que eu não sabia sobre ela. Esta manhã, eu estava tentando me apressar para o trabalho porque acordei tarde e já estava terrivelmente atrasado. Já tinha me vestido, exceto pela minha gravata vermelha, que parecia ter desaparecido. Estava frustrado, xingando a estúpida gravata vermelha, e teria chamado Raquel para ajudar se ela estivesse em casa. No processo de revirar o guarda-roupa de cabeça para baixo, notei um papel dobrado em uma fresta. Curioso, peguei-o, li o conteúdo e senti como se o chão tivesse sumido sob meus pés. Eu estava segurando nas mãos um resultado de exame que afirmava que Raquel tinha gonorreia e sífilis. Verifiquei a data do exame e descobri que ela já sabia disso uma semana antes da minha alta do hospital. E esse tempo todo, ela permitiu que eu a beijasse, sabendo que tinha 2 doenças. E pensar que eu estava insistindo para fazer amor com ela. Devo agradecer a Deus por sua pequena misericórdia, pois ela me recusou. Imagine se eu não tivesse descoberto isso e, um dia, seduzido, acabássemos entrelaçados nos lençóis. Assim, eu teria contraído 2 doenças semanas depois de me recuperar de 2 enfermidades mortais. Poderia ter ficado estéril, incapaz de ser pai dos filhos que sempre sonhei em ter. E se tivéssemos relações e ela engravidasse? A doença poderia ter deixado nosso bebê cego. Que tipo de esposa cruel eu casei, que esconde algo tão crucial assim? Eu nem consegui ir ao trabalho de tão abalado que fiquei. Tive que ligar dizendo que estava doente. Depois, saí de casa porque não confiava em mim mesmo para não fazer mal a Raquel quando ela chegasse. Mal tinha decidido o que fazer em relação à infidelidade e fui atingido por isso. Se ao menos tomar uma decisão sobre cada coisa fosse fácil. Minha vida inteira parece ter sido virada de cabeça para baixo. Continuo pensando em todas as vezes que fomos íntimos, todas as vezes que nos beijamos e abraçamos. Será que ela estava infectada o tempo todo? Será que sabia que estava me colocando em risco? Só de pensar nisso, fico enjoado. Não tenho certeza do que vai acontecer a seguir.
Sei que preciso confrontar Raquel, mas não sei se estou pronto para essa conversa. Ainda estou tentando processar tudo, tentando entender o fato de que minha esposa me traiu e escondeu um problema de saúde sério. Sinto que todo o meu casamento foi uma mentira, e não sei para onde ir a partir daqui. Atualização 4. Oi, pessoal, muito obrigado pelos conselhos que vocês me deram nos últimos 2 dias. Depois de muita reflexão, cheguei à conclusão de que vocês têm razão. Não posso permitir que Raquel escape impune. Ela precisa pagar pelas mentiras que contou e pelo fato de, indiretamente, ter planejado colocar minha saúde em risco ao esconder sua infecção de mim. Quando falei com Jason sobre minha indecisão em relação ao que fazer, ele apoiou o conselho de vocês. Ele me disse que investi muito no meu relacionamento com Raquel, tanto antes quanto durante o casamento, para simplesmente deixá-la ir embora em paz. Esta tarde, recebi um e-mail de uma concessionária de carros pedindo que eu confirmasse se ainda queria seguir com a compra. Veja bem, há algumas semanas, enquanto me recuperava no hospital, fiquei impressionado com o quanto Raquel esteve ao meu lado. Então, tive a ideia de mostrar minha gratidão pelo compromisso dela comigo durante um período tão difícil. O plano era dar uma enorme festa no nosso aniversário de casamento, onde eu a honraria na presença de nossos amigos e familiares. Também planejei presenteá-la com um carro novo e $50 mil durante a festa. Embora o carro dela fosse relativamente novo, ela sempre falava sobre o quanto gostava e queria um BMW. Então, planejei dar isso como uma surpresa para ela. Mas isso foi antes de eu descobrir que tipo de pessoa ela realmente era. Agora, a última coisa que quero fazer é presenteá-la com qualquer coisa. Estou mais inclinado a transformar a festa de apreciação em uma festa de humilhação. E, bem, agora isso é um pensamento. Poderia convidar nossos amigos e familiares e expor Raquel para que todos vejam. Depois de fazer isso, eu entregaria os papéis do divórcio. Por que isso já soa tão maravilhoso? Só o pensamento de vê-la envergonhada e humilhada na frente de todos já parece satisfatório o suficiente. Posso imaginar a expressão no rosto dela quando eu expor sua infidelidade e engano. É uma ideia tentadora, mas ainda estou considerando se devo ou não seguir com ela. Por um lado, sinto que Raquel merece ser humilhada depois do que fez. Ela quebrou minha confiança e colocou minha saúde em risco. Uma humilhação pública pode ser a maneira perfeita de ensiná-la uma lição. Por outro lado, uma parte de mim ainda está, de alguma forma, apaixonada por ela e hesita em causar um dano tão grande à sua reputação. Eu não sei. É verdade que Raquel é enganadora, manipuladora e egoísta. Ela é o tipo de pessoa que coloca seus próprios desejos acima do meu bem-estar e, obviamente, não demonstra nenhum arrependimento por suas ações. Então, pergunto a vocês, o que eu devo fazer? Atualização final. Olá a todos, sou eu de novo. A maioria de vocês apoiou a ideia da festa de humilhação, e até Jason achou que era uma grande ideia. Então foi isso que fiz. 3 dias atrás, enviei convites para os membros da nossa família, meu pai, nossos amigos e colegas de trabalho. Era uma enorme festa de divórcio, e Raquel não tinha a menor ideia do que estava por vir. Ontem à tarde, depois do trabalho, Raquel entrou e se deparou com a maior surpresa de sua vida. Quando a expressão de surpresa no rosto dela se transformou em um sorriso, chamei-a para ficar na frente de todos. Contei a todos como fiquei emocionado e impressionado com o compromisso de Raquel comigo durante a minha doença, ao ponto de decidir presenteá-la com um carro como forma de agradecimento. Na TV, exibi o modelo mais recente de BMW. Sim, era o modelo que eu sempre quis dar a ela. Também mostrei o cheque de $50 mil que planejava usar como um toque final, como a cereja no topo do bolo. Quando Raquel viu o carro e o dinheiro, ela literalmente brilhou. Seus olhos ficaram marejados, e ela me abraçou com tanta força que achei que minhas costelas iriam quebrar. Enquanto ela jogava os braços ao meu redor, fui novamente atingido pelo nível de engano dela. Ver a alegria dela e sua prontidão para receber os presentes que planejei para minha esposa leal, algo que ela claramente não era, deixou claro que ela não merecia outra opção que eu estava considerando: encerrar nosso casamento sem causar uma cena. Mais do que nunca, percebi o quanto ela merecia ser humilhada. Então, dei um tapinha nas costas dela, saí de seus braços e continuei meu discurso. Virei-me para o público radiante e disse que aqueles presentes estavam nos meus planos antes de eu descobrir que tipo de pessoa ela realmente era.
Nesse ponto, Raquel me encarou com uma expressão de confusão estampada no rosto, como um servo diante dos faróis de um carro. Sem olhar para ela, comecei a exibir o vídeo que Jason fez, aquele que capturou o momento em que ela abraçou e beijou o amante. Enquanto o vídeo era reproduzido, Raquel segurou minhas mãos e sussurrou: "Eu posso explicar." Com toda a calma que consegui reunir, soltei seus dedos do meu braço e exibi os resultados dos exames que mostravam que Raquel tinha 2 doenças. Contei aos convidados como ela escondeu essas doenças perigosas de mim e como eu as descobri por acaso. Sem mais delongas, entreguei a Raquel os papéis do divórcio, dizendo que não a queria mais na minha vida. Ela começou a chorar, dizendo que eu não podia mandá-la embora. Teve até a ousadia de me lembrar dos nossos votos, na saúde e na doença. Revirei os olhos e disse a ela que não tinha direito de falar comigo sobre votos, já que foi ela quem os quebrou primeiro. Quanto à parte na saúde e na doença, deixei claro o óbvio: isso não inclui o cônjuge tentar intencionalmente transmitir doenças ao parceiro. Quando disse isso, ela chorou ainda mais, mas endureci meu coração contra suas lágrimas e disse que queria ela fora da minha casa antes de eu voltar. Depois, saí da casa. Quando voltei, encontrei todas as coisas dela já levadas embora. Agora, entendo por que meu pai nunca se casou novamente. Se a mulher em quem eu estava tão certo pôde fazer isso comigo, o que resta esperar de outra? Estou acabado com o amor e com tudo relacionado a ele. Com isso, só quero dizer o quanto sou grato pela presença firme de vocês durante tudo isso. Todo o apoio e conselhos fizeram uma enorme diferença. É isso. Acabou. Ela se foi. Muito obrigado. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora vamos juntos para a próxima história. História 2. Eu ouvi minha namorada, de 2 anos, dizer para as amigas que eu seria 10 vezes melhor se fosse tão alto quanto o ex dela e que ela me deixaria por alguém mais alto. Olá a todos! Vou contar tudo. Eu sou o Eric, tenho 31 anos e 1,91 metros de altura. Você deve estar se perguntando por que estou mencionando minha altura, como se fosse um perfil no Tinder, mas confie em mim, isso fará sentido mais tarde. Eu conquistei meu lugar na vida. Construí meu próprio negócio do zero, e agora ganho 6 dígitos por ano e moro em uma casa que já está quitada. Tenho orgulho do que realizei, porque nada disso me foi dado de bandeja. Nos últimos 2 anos, estive em um relacionamento com a Bela, que tem 26 anos e 1,57 metros. De novo, um detalhe estranho, mas aguente firme. Bela se mudou para minha casa cerca de 6 meses depois de começarmos a namorar. Na época, ela não estava em uma boa situação financeira. Trabalhava meio período como gerente de mídias sociais e mal ganhava o suficiente para cobrir suas contas. Ela morava com a irmã, mas o relacionamento delas era conturbado, e ela disse que precisava de um recomeço. Pensei, por que não? Eu tinha espaço e dinheiro, então a convidei para morar comigo. Olhando para trás, provavelmente deveria ter pensado melhor antes de tomar essa decisão. No início, parecia bom ajudar. Eu queria ser o tipo de cara que apoia sua parceira quando ela está enfrentando dificuldades. Assumi todas as responsabilidades financeiras, aluguel, contas, compras e qualquer outra coisa que surgisse. De vez em quando, ela contribuía com alguns trocados, mas nunca era o suficiente para fazer diferença. Eu justificava isso pensando que estávamos construindo algo juntos. Acreditava que, à medida que ela ficasse mais estável, começaria a contribuir mais para o relacionamento, não apenas financeiramente, mas emocionalmente também. Mas, com o passar do tempo, comecei a sentir que era o único carregando o peso da relação. Uma coisa sobre a Bela, ela adorava ostentar o estilo de vida que eu proporcionava. Estava sempre no Instagram, postando fotos de jantares caros que eu pagava, viagens que eu planejava e até presentes que eu comprava para ela. Mas havia uma coisa faltando em todas essas postagens: eu. Ela compartilhava fotos da comida, das paisagens ou da bolsa de grife que eu a surpreendia, mas era como se eu não existisse. No início, achei que talvez ela fosse apenas reservada, mas com o tempo, comecei a sentir que ela escondia intencionalmente o fato de que estava em um relacionamento. Ela não era tímida em mencionar os ex-namorados. De vez em quando, fazia um comentário casual sobre como um ex era tão alto ou como o outro era atlético. Ela falava como se não fosse nada demais, mas eu não conseguia evitar a sensação de que ela estava me comparando sutilmente.
Eu ignorava, porque não queria parecer inseguro ou mesquinho, mas aquilo ficava na minha cabeça. Ela também tinha o hábito de brincar sobre como nossos futuros filhos poderiam acabar baixos por causa dos meus genes medianos. Ela ria como se não fosse nada, mas sempre me deixava desconfortável. Por que dizer isso? Eu não demonstrava, mas esses comentários começaram a se acumular. Quero dizer, entendi. Não tenho 2,13 metros, mas 1,91 metros não é exatamente baixo. Não era nem sobre a altura nesse ponto, mas sobre a falta de respeito nessas piadas. Apesar desses pequenos sinais de alerta, continuei tentando fazer as coisas darem certo. Queria acreditar que estávamos apenas passando por uma fase ruim. Dizia a mim mesmo que ela era jovem e precisava de tempo para amadurecer. Achei que minha paciência valeria a pena a longo prazo. Mas não eram apenas as comparações ou a falta de contribuição financeira. Era a atitude dela em relação ao futuro. Sempre que eu mencionava planos de longo prazo, como investir em imóveis ou economizar para grandes objetivos, ela revirava os olhos ou ria. Dizia coisas como: "Você é tão sério o tempo todo. Vamos apenas viver o momento." No começo, pensei que ela apenas tinha uma visão de vida diferente. Mas, com o tempo, começou a parecer que ela não pensava no futuro, de forma alguma. Ainda assim, ignorei tudo. Continuava me dizendo que ela era jovem, tinha 26 anos, e que amadureceria com o tempo. Afinal, todo mundo merece tempo para se encontrar, certo? Não queria ser aquele cara que espera a perfeição ou julga alguém por não estar no mesmo nível financeiro que ele. Enquanto isso, eu estava trabalhando duro, não apenas na minha carreira, mas também no relacionamento. Planejava noites românticas, a surpreendia com presentes atenciosos e até ajudava a criar ideias para os projetos freelancers dela, quando ela estava sem inspiração. E o que eu recebia em troca? Quase nada. Comecei a notar outras pequenas coisas também. Bella tinha o hábito de fazer tudo girar em torno dela. Se eu tivesse um dia estressante no trabalho e precisasse desabafar, ela ouvia por uns 2 minutos. Antes de direcionar a conversa de volta para qualquer pequeno incômodo que ela tivesse enfrentado naquele dia, era como se ela não tivesse a capacidade de estar lá por mim da mesma forma que eu estava por ela. Ainda assim, eu continuava inventando desculpas para ela. Dizia a mim mesmo que ela não estava acostumada a estar em um relacionamento sério ou que apenas precisava de tempo para se ajustar a viver com alguém. Mas, no fundo, eu sabia que algo não estava certo. O que realmente começou a me incomodar foi o pouco esforço que ela fazia para me reconhecer como seu parceiro. Estávamos morando juntos, eu a sustentava financeiramente, e mesmo assim, ela agia como se eu fosse apenas um figurante em sua vida. Vi os amigos dela comentando nas postagens dela algo como: "Uau, você está vivendo o sonho", e ela nunca os corrigia ou mencionava que eu era quem fazia tudo isso possível. Lembro-me de uma situação específica que realmente me incomodou. Estávamos em um restaurante chique, e notei que ela tirava fotos da comida e do ambiente. Mais tarde naquela noite, vi a postagem dela no Instagram com uma legenda como: "Me presenteando com uma noite tão necessária." Sem menção a mim, sem me marcar, nada. Parecia que ela estava tentando passar a imagem de uma mulher independente e bem-sucedida, quando na realidade ela dependia de mim para tudo. Nesse ponto, comecei a ver Bella pelo que ela realmente era. Ela não era apenas imatura ou inexperiente, ela era egoísta. E o pior de tudo era que eu havia deixado isso continuar por tanto tempo porque não queria admitir que tinha cometido um erro ao deixá-la se mudar para minha casa. Mas o ponto final estava chegando. E, deixe-me dizer, foi um choque que eu não poderia ignorar. Fique por aí, Reddit, porque as coisas estão prestes a ficar complicadas. Era uma terça-feira à noite, e eu tinha terminado o trabalho mais cedo. Entrei em casa por volta das 17 horas, esperando de costume, ver Bella rolando no celular ou assistindo distraidamente algum reality show. Em vez disso, dei de cara com uma pequena reunião. Bella estava no sofá com 2 amigas, conversando animadamente, com taças de algo nas mãos. Dei um educado oi, peguei uma bebida para mim e subi para o meu escritório. Achei que elas estavam apenas colocando a conversa em dia ou fofocando, o de sempre. Mas, quando estava no meio da escada, ouvi meu nome, e isso me fez parar imediatamente. Uma das amigas dela perguntou: "Então, qual é o lance com o Eric? Ele é ótimo e tal, mas você não gosta de caras mais altos?" Fiquei congelado.
Meu cérebro começou a processar imediatamente o que aquilo deveria significar. Bella não hesitou. Ela riu e disse, sim, quero dizer, ele tem dinheiro, mas ainda assim gostaria que ele fosse mais alto. Meu ex tinha 1,96 metros, e honestamente, se eu encontrasse alguém como ele de novo, eu partiria num piscar de olhos. As amigas dela riram junto, e uma delas comentou, você é tão má. Bella apenas deu de ombros e disse, é apenas a verdade. Se ele fosse tão alto quanto meu ex, ele seria perfeito. Perfeito. Essa palavra me atingiu como uma tonelada de tijolos. Todo esse tempo, eu achava que estava sendo o melhor parceiro que podia ser. Trabalhei duro para construir uma boa vida para nós, paguei todas as contas e até tentei planejar nosso futuro. E ali estava ela, me reduzindo a um número em uma fita métrica, rindo disso com as amigas como se eu fosse um plano reserva até que alguém melhor aparecesse. Fiquei parado no lugar por alguns segundos, tentando entender o que tinha acabado de ouvir. Era essa mesma pessoa com quem eu compartilhava minha vida há 2 anos? A pessoa por quem eu tinha me esforçado tanto para apoiar? Subi silenciosamente, sem querer causar uma cena naquele momento. Era como se os últimos 2 anos de esforço, amor e sacrifício não significassem nada. Ela jogaria tudo fora por algo tão superficial quanto a altura. Não estou dizendo que preferências físicas estão erradas, mas priorizar algo tão trivial acima de todo o resto foi como um tapa na cara. Pensei em confrontá-la naquele instante, mas sabia que não iria acabar bem. Bella era o tipo de pessoa que sempre conseguia reverter as coisas. Se eu a chamasse a atenção na frente das amigas, ela provavelmente riria ou se faria de vítima, e eu não estava disposto a dar a ela essa satisfação. Então, fiquei no andar de cima e deixei que terminassem a pequena reunião delas. Quando as amigas dela finalmente foram embora, fiquei um pouco mais de tempo no meu escritório, fingindo estar ocupado. Bella subiu cerca de 1 hora depois e casualmente disse, oi, como foi o seu dia, como se nada tivesse acontecido. Dei uma resposta vaga, foi bom, e não deixei transparecer que tinha ouvido tudo. Precisava de tempo para processar o que faria a seguir. Naquela noite, enquanto estava deitado na cama ao lado dela, continuei olhando para ela, me perguntando como pude ser tão cego sobre quem ela realmente era. Não era apenas o comentário sobre minha altura, era tudo, as constantes comparações com os ex-namorados, a forma como ela nunca me reconhecia nas redes sociais, o pouco esforço que ela colocava no nosso relacionamento. Tudo isso pintava um quadro muito claro. Bella não estava comigo porque me amava, ela estava comigo porque era conveniente. Parte de mim, honestamente, queria dar o benefício da dúvida a ela, acreditar que talvez ela não tivesse intenção no que disse. Mas, no fundo, eu sabia melhor. Aquilo não foi apenas um comentário descuidado, foi uma visão de como ela realmente me via. E, uma vez que você vê as verdadeiras cores de alguém, não pode mais ignorá-las. O momento da verdade estava chegando, e desta vez eu não iria recuar. Na manhã seguinte, depois de ouvir Bella me menosprezando para as amigas, acordei com mais clareza do que tive em muito tempo. Não havia mais dúvidas ou tentativas de justificar o comportamento dela. Era hora de agir. Por muito tempo, deixei que ela me desrespeitasse, convencendo-me de que não era algo tão sério ou que eu estava exagerando. Mas aquilo foi a gota d'água. Desci as escadas e comecei a fazer café, sem pressa. Eventualmente, Bella apareceu, agindo como se fosse apenas mais um dia qualquer. Ela sorriu e disse, bom dia. Decidi não perder tempo com rodeios. Assim que ambos estávamos com nossas xícaras de café, sentei-me à mesa e disse, Bella, precisamos conversar. Ela pareceu confusa no início, mas sentou-se à minha frente. Estive pensando, eu disse, mantendo meu tom calmo, mas firme, e sinto que precisamos reavaliar esse relacionamento. A confusão dela rapidamente se transformou em preocupação. O que você quer dizer? Não adoçei as palavras. Ouvi você falando com suas amigas ontem. Ouvi o que você disse sobre mim. O rosto dela ficou pálido. Eric, espera, eu não quis. Levantei a mão, interrompendo-a, deixe-me terminar. Você disse que me deixaria por alguém mais alto. Você riu disso como se não fosse nada. Você tem vivido na minha casa, gastando meu dinheiro, e acha que é aceitável fazer comentários como esse? É desrespeitoso, Bella. É mais do que desrespeitoso.
Ela começou a entrar em pânico, tentando encontrar desculpas. Eric, não, você entendeu errado. Foi só conversa entre amigas, sabe como nós somos. Não significa nada. Foi uma piada estúpida. Eu não acreditei. Piadas? Essa é sua defesa? Você fez piada sobre me deixar por outra pessoa. Como isso pode ser engraçado? Para mim, não soa como uma piada, soa como arrogância. Nesse ponto, Bella começou a chorar, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto ela tentava enxugar com a manga da blusa. Eu sinto muito, tá bom? Eu não quis dizer isso, só estava sendo boba. Por favor, não leve tão a sério. Eu te amo, Eric. As palavras dela não tinham mais peso para mim. Agora que sua máscara havia caído, não havia como voltar atrás. Acabou, Bella, eu disse, mantendo meu tom firme. Você mostrou quem realmente é, e não tem como voltar disso. Você tem 3 dias para arrumar suas coisas e ir embora. O choro dela aumentou. Eric, não, por favor. Podemos resolver isso. Eu vou compensar. Eu vou melhorar. Balancei a cabeça. É tarde demais para isso. E, a propósito, você está cortada financeiramente, a partir de agora. Nada mais de dinheiro, nada mais de ajuda. Se quiser ficar em outro lugar ou planejar seus próximos passos, isso é com você. Já fiz o suficiente. Ela apenas ficou sentada ali, soluçando, tentando implorar, mas minha decisão já estava tomada. Naquele ponto, não era nem sobre o dinheiro ou a logística. Era sobre me respeitar o suficiente para sair dessa situação. Depois que saí da mesa, ela me seguiu pela casa, ainda implorando para que eu reconsiderasse. Precisei repetir várias vezes, está acabado. Estou falando sério. Eventualmente, disse a ela que poderia ficar no quarto de hóspedes enquanto arrumava suas coisas. Os 3 dias seguintes foram, no mínimo, desconfortáveis. Bella tentou de tudo. Pediu desculpas de 100 maneiras diferentes, tentou cozinhar para mim, algo que nunca havia feito antes, e até ofereceu começar a pagar sua parte das contas. Mas tudo parecia tarde demais. Ela não estava arrependida pelo que disse, estava arrependida por ter sido pega. O que realmente selou minha decisão foi a reação dela ao perceber que eu não ia mudar de ideia. No segundo dia, as lágrimas se transformaram em raiva. Ela me acusou de estar exagerando, disse que eu estava jogando fora tudo o que construímos por causa de um comentário bobo. Era quase engraçado ouvi-la falar sobre tudo o que construímos, sendo que fui eu quem fez todo o trabalho. Na manhã em que ela foi embora, fui educado, mas distante. Ajudei a carregar as malas dela até o carro e disse adeus. Ela chorou um pouco mais, mas, a essa altura, eu já estava completamente desapegado. Ver o carro dela se afastar foi como tirar um peso dos ombros. Naquele dia, tirei um tempo para refletir sobre tudo o que havia acontecido. Percebi o quanto de mim mesmo eu tinha dado a alguém que não valorizava. Prometi a mim mesmo que nunca mais deixaria isso acontecer. Em retrospecto, o término não foi apenas sobre o comentário que ela fez para as amigas. Foi sobre algo maior, a falta de respeito, o senso de direito e a maneira como ela se aproveitou da minha generosidade sem nunca retribuir nada. Aquele comentário foi apenas a faísca que colocou tudo em movimento. Passei os dias seguintes limpando a casa, me livrando das pequenas coisas que ela havia deixado para trás e recuperando meu espaço. Era como começar de novo, e, honestamente, foi muito bom. Cerca de uma semana depois que Bella se mudou, eu finalmente comecei a me sentir eu mesmo novamente. Minha casa estava mais tranquila, mais limpa e, sinceramente, mais pacífica sem a presença dela. Então, recebi uma mensagem de Ashley, uma das amigas de Bella. Eu não esperava ouvir nada dela e, a princípio, não sabia se queria responder. Mas a mensagem dizia: Oi, Eric. Sei que não conversamos muito, mas sinto que preciso te contar algo sobre a Bella. Você merece saber a verdade. Por curiosidade, concordei em encontrá-la em uma cafeteria local. Quando Ashley chegou, parecia um pouco nervosa, como se não soubesse como começar. Depois de algumas conversas triviais, ela respirou fundo e disse: Me sinto mal pelo que aconteceu entre você e Bella. Eu não planejava dizer nada, mas acho que você deveria saber a história completa. Eu apenas assenti, tentando parecer tranquilo.
Mas minha mente estava a mil. Ashley continuou. Bella estava vendo outra pessoa enquanto vocês estavam juntos. O nome dele é Liam. Vou admitir, ele é alto, mas, honestamente, ele é um fracassado. Sem emprego, sem ambição, ainda mora com os pais. Ela achava que podia ter o melhor dos dois mundos, a sua estabilidade e a altura dele. Ao ouvir isso, não senti raiva. Não senti traição. O que senti foi alívio, como se essa fosse a última peça do quebra-cabeça que confirmava que eu havia tomado a decisão certa. Bella não era apenas desrespeitosa, ela era desonesta, egoísta e, sinceramente, superficial ao extremo. Ashley me contou que Bella estava se encontrando com Liam há alguns meses. Aparentemente, eles se conheceram por meio de um amigo em comum, e Bella o via nos dias em que dizia estar trabalhando até tarde ou saindo com as amigas. Liam sabia de mim, mas não se importava. De acordo com Ashley, ele achava engraçado que Bella estivesse jogando dos dois lados. Ficou claro que Bella não tinha lealdade verdadeira a ninguém. Ela me usava para estabilidade financeira e usava Liam para qualquer emoção superficial que ele proporcionava. Toda a situação era patética, mas, ao mesmo tempo, me trouxe validação. Passei tanto tempo me perguntando se estava exagerando ou sendo muito duro, mas isso confirmou que o problema não era eu, era ela. Ashley admitiu que se sentia culpada por não ter dito nada antes. Eu achava que Bella eventualmente te contaria, mas quando vi como tudo aconteceu, não consegui mais ficar quieta. Você é um cara bom, Eric, e não merecia nada disso. Agradeci a ela por me contar e garanti que não estava bravo. Honestamente, Ashley não me devia nada, e o fato de ela ter se esforçado para me contar a verdade significou muito para mim. Enquanto conversávamos mais, Ashley me deu ainda mais informações sobre a mentalidade de Bella. Aparentemente, Bella estava se gabando para as amigas sobre como tinha opções. Ela fazia piadas sobre como eu pagava as contas dela enquanto Liam a fazia se sentir desejada. Ouvir isso me fez sentir vergonha de mim mesmo. Não conseguia acreditar que havia passado 2 anos com alguém tão superficial e egoísta. Quando cheguei em casa naquela noite, senti uma estranha sensação de encerramento. Pensei em todas as vezes que Bella me fez sentir que eu não era suficiente, os comentários dela sobre minha altura, sua atitude indiferente em relação aos meus planos para o futuro, a falta de esforço no nosso relacionamento. Agora eu entendia que não era sobre mim. Bella era o tipo de pessoa que nunca ficaria satisfeita, porque sempre estava procurando algo melhor, mesmo que isso não existisse. Naquela noite, apaguei todas as fotos, mensagens e lembranças de Bella do meu telefone. Bloqueei o número dela e a deixei de seguir em todas as plataformas. Eu não estava com raiva. Só não queria que ela tivesse acesso à minha vida ou a mim. Quanto mais eu pensava sobre isso, mais percebia o quanto havia me livrado de um problema. Se eu não tivesse ouvido aquela conversa com as amigas dela, ainda poderia estar preso naquele relacionamento unilateral, investindo tempo e dinheiro em alguém que não me valorizava. A verdade sobre Bella e Liam não me deixou amargo nem cínico. Na verdade, reforçou o que eu já havia aprendido: eu mereço algo melhor. Eu mereço alguém que me valorize pelo que sou, não apenas pelo que posso oferecer. Sou grato por Ashley ter me procurado. Ela não precisava se envolver, mas sua honestidade me deu o empurrão final que eu precisava para seguir em frente. Bella e Liam? Eles podem ficar juntos. Pelo que Ashley me contou, Liam não é exatamente material para namorado, então duvido que o caso deles dure. Algumas semanas depois que Ashley me revelou a verdade sobre Bella e Liam, ela entrou em contato novamente. Eu não esperava mais atualizações, mas quando o nome dela apareceu no meu telefone, achei que valeria a pena ouvir o que ela tinha a dizer. Oi, Ashley começou, parecendo um pouco hesitante. Acho que você vai achar isso interessante. Bella está tentando se mudar para a casa do Liam e da família dele desde que você a expulsou. Fiquei piscando para a mensagem, meio esperando que ela terminasse com alguma história absurda sobre como eles estavam felizes brincando de casinha. Mas então Ashley acrescentou. Mas não foi como ela planejou. Ashley me contou que, depois que Bella saiu da minha casa, ela deve ter pensado que Liam seria o próximo a assumir o papel de rede de segurança. Aparentemente, ela perguntou a ele se poderia se mudar para a casa dele, usando o mesmo charme, se é que dá para chamar assim, que havia usado comigo. Ela tentou a mesma história comovente, falando sobre como as coisas estavam difíceis para ela e como precisava de alguém para apoiá-la.
Mas Liam, coitado, não caiu nessa. Ashley disse que a resposta dele foi direta. Eu não sou seu sugar daddy. Essa frase me fez rir. Para alguém que estava bem com Bella equilibrando dois relacionamentos ao mesmo tempo, Liam claramente tinha seus limites. E, aparentemente, viver às custas de outra pessoa não fazia parte do que ele considerava aceitável. Depois disso, Liam sumiu. Assim, do nada. Sem explicações, sem despedidas. Clássico. Bella conseguiu acabar com dois relacionamentos em tempo recorde. Ela passou de viver de graça na minha casa, onde tinha todo o conforto entregue a ela, para tentar se mudar para a casa de Liam, e fracassar miseravelmente. Ashley me contou que, desde então, Bella estava dormindo em sofás de amigos. Ela não tinha muitos amigos próximos dispostos a acolhê-la, então estava pulando de casa em casa entre conhecidos e a casa da irmã, que, pelo que ouvi, não estava nada feliz em tê-la de volta. Bella queimou muitas pontes com seu comportamento egoísta, e agora tudo estava voltando para ela. Ouvir tudo isso não me fez sentir vingativo ou triunfante. Bom, talvez um pouco. Mas, principalmente, reforçou que eu tinha tomado a decisão certa. Bella estava acostumada a se aproveitar das pessoas que se importavam com ela. E agora que ninguém estava disposto a lidar com suas besteiras, ela estava afundando. Ashley até mencionou que Bella vinha reclamando de como tudo era injusto. Injusto? Sério? Ela tinha uma boa vida comigo, estabilidade, um parceiro que se importava com ela, e um futuro pelo qual ela não precisava se preocupar financeiramente. Mas isso não era suficiente para ela. Ela queria mais, e agora tinha menos do que nunca. O que realmente ficou na minha cabeça foi o que Ashley disse em seguida. Bella me disse que se arrepende de como as coisas terminaram. Ela não percebeu o quão bom ela tinha. É engraçado como as pessoas só valorizam o que têm depois que perdem. Mas, a essa altura, eu já estava tão distante da situação que os arrependimentos dela não me afetaram. Eu não estava interessado em ser o plano B de ninguém, especialmente o dela. O que mais me impressionou em toda essa situação foi a rapidez com que o mundo de Bella desmoronou. Ela passou tanto tempo focada no que achava que estava faltando, altura, emoção, seja lá o que for, que não percebeu o quão boa era a sua vida. E agora ela estava pagando o preço pela sua miopia. Admito que parte de mim queria rir de como tudo foi poeticamente justo. Bella estava tão obcecada em encontrar algo melhor que acabou ficando com nada. Enquanto isso, eu estava prosperando. Ashley e eu encerramos a conversa com ela dizendo: não acho que ela desistiu de tentar voltar para você. Só para você ficar avisado. Eu não estava surpreso. Bella não era do tipo que admitia derrota facilmente, especialmente quando estava desesperada. Mas ouvir isso de Ashley apenas solidificou minha determinação. Não havia chance de eu deixá-la voltar para minha vida. Nos dias seguintes, continuei pensando em como as coisas poderiam ter sido diferentes se eu tivesse me deixado ficar preso naquele relacionamento. A queda de Bella não era problema meu, e era bom saber que eu não era responsável por consertar sua bagunça. Sempre acreditei que as pessoas mostram quem realmente são quando as coisas ficam difíceis. Bella me mostrou, e mostrou a Liam também, que ela não valia o esforço. Agora era a vez dela descobrir seus próximos passos sem mim. Achei que tinha visto o último de Bella depois que toda a situação com Liam explodiu na cara dela. Presumi que ela ficaria longe de mim. Minha vida estava tranquila, pacífica. Eu estava de volta ao meu ritmo, focado no trabalho, reconectando-me com amigos e aproveitando a liberdade de não ter alguém sugando minha energia e meu dinheiro. Então, em uma terça-feira normal, ela decidiu transformar minha vida em um espetáculo, mais uma vez. Tudo começou como qualquer outro dia no escritório. Eu estava colocando os e-mails em dia e me preparando para uma reunião quando minha assistente bateu na porta. Ela parecia desconfortável, o que imediatamente me deixou nervoso. Eric, tem alguém aqui querendo falar com você. Ela disse que é urgente. Franzi a testa. Quem? Minha assistente hesitou. O nome dela é Bella. Ela está, bem, ela está chateada. No segundo em que ouvi o nome dela, meu estômago afundou. Você só pode estar brincando, murmurei para mim mesmo. Contra meu melhor julgamento, levantei-me e fui em direção ao saguão. E lá estava ela, parada no meio da sala, com lágrimas escorrendo pelo rosto.
Ela estava um desastre, cabelo despenteado, maquiagem borrada e usando roupas casuais que deixavam claro que ela não estava ali para uma conversa profissional. Como se isso não fosse ruim o suficiente, vários de meus colegas estavam por perto, fingindo que não estavam prestando atenção, mas obviamente tentando entender o que estava acontecendo. Toda a cena parecia saída de um filme ruim. Eric, por favor, preciso falar com você, Bella disse, com a voz embargada. Olhei ao redor, tentando avaliar quanto trabalho seria necessário para controlar os danos dessa crise pública. Bella, este não é o momento ou o lugar, eu disse, mantendo minha voz baixa e controlada. Mas ela não ia desistir. Tenho tentado entrar em contato com você, e você está me ignorando. Por favor, apenas me escute. Suspirei e indiquei para que ela me seguisse até uma sala de conferências privada. Eu não ia ter essa conversa no meio do meu local de trabalho. Assim que entramos, fechei a porta e me encostei na mesa, cruzando os braços. O que você quer, Bella? Ela respirou fundo, de forma trêmula. Eric, eu estraguei tudo. Eu sei que estraguei, tá bom? Tenho pensado em tudo e percebi agora o quanto não valorizei você. Você foi tão bom para mim, e eu. Levantei a mão para interrompê-la. Bella, vá direto ao ponto. Por que você está aqui? As lágrimas começaram a escorrer novamente, e ela as limpou com a manga da blusa. Eu preciso da sua ajuda. Minha irmã quer que eu saia porque não consigo ajudar com o aluguel, e meu emprego não paga o suficiente para eu conseguir um lugar meu. Não posso voltar para a casa dos meus pais, é insuportável lá, Eric. Eu não tenho para onde ir. Apenas olhei para ela. Esse era o grande plano dela? Aparecer no meu trabalho, fazer uma cena e esperar que eu viesse salvá-la? Bella disse lentamente, esse não é mais o meu problema. Você fez suas escolhas, e agora tem que lidar com as consequências. O rosto dela se contorceu em desespero. Eric, por favor. Eu farei o que for preciso para consertar isso. Vou conseguir um emprego melhor, vou ajudar com as contas, só me dê mais uma chance. Não consigo viver assim. Balancei a cabeça. Bella, já é tarde demais. Eu segui em frente. Você precisa descobrir como lidar com sua própria vida. A postura dela mudou. As lágrimas secaram e deram lugar à raiva. Você realmente vai me deixar assim, depois de tudo que passamos juntos? Quase ri da absurdidade daquilo. Depois de tudo que passamos juntos, Bella? Eu te dei 2 anos da minha vida. Te apoiei financeiramente, emocionalmente e de todas as outras formas possíveis. E o que você fez? Me desrespeitou, me traiu e me usou. Então sim, estou fora. Ela não disse nada por um momento, apenas ficou ali me encarando, como se não pudesse acreditar que eu não estava cedendo. Então, sem dizer uma palavra, ela se virou e saiu da sala batendo os pés. Quando voltei para minha mesa, alguns colegas de trabalho me lançaram olhares desconfortáveis, mas não disseram nada. Agradeci pela discrição deles, mas sabia que eventualmente teria que lidar com a situação. Por enquanto, foquei apenas em terminar o dia. Mais tarde, soube por Ashley que Bella havia oficialmente chegado ao fundo do poço. Seu emprego de meio período não era suficiente, e sua irmã estava cansada de sustentá-la. Bella foi forçada a voltar para a casa dos pais, que viviam em uma vizinhança conservadora de uma pequena cidade que ela sempre odiou. Pelo que Ashley me contou, Bella estava miserável. Seus pais eram rigorosos, não aprovavam o estilo de vida dela, e ela se sentia constantemente presa e julgada. Ela passou de viver de graça na minha casa, com todo o conforto entregue a ela, para estar presa no quarto de sua infância, sem liberdade e sem perspectivas. Honestamente, eu não senti pena dela. Bella teve muitas chances de mudar sua vida, e ela desperdiçou todas elas. Ela estava tão focada no que achava que estava faltando que perdeu de vista o que tinha. E agora estava pagando o preço. Quanto a mim, a vida está ótima. Coloquei todo o drama para trás e foquei em construir o tipo de vida que realmente quero, uma vida que não inclui relacionamentos tóxicos ou pessoas que me desvalorizam. Bella agora é apenas uma nota de rodapé na minha história. Uma lição que não vou esquecer, mas também não vou ficar remoendo. E é isso. Bella está oficialmente fora da minha vida, e eu não poderia estar mais feliz. Obrigado por acompanharem essa jornada.
Às vezes, a vida tem uma maneira engraçada de se resolver. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrado em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.